Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O título do meu sermão é alusivo à obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Porque misericórdia necessariamente precisa ser destinada a algo ou a alguém que está na miséria, ou a alguém que é miserável. Você é um miserável? Você se considera um miserável? Será que vivemos na miséria? Como foi sua semana? Como está a nossa sociedade? Está tranquilo? Está favorável? Ou está difícil e está lamentável? Vivemos na miséria. Uma sociedade individualizada, inóspita à educação, marcada pelo consumismo, pela desigualdade e principalmente pela fragilidade dos laços humanos. A maioria dos sociólogos contemporâneos tem um olhar pessimista aos nossos dias. Gilles Lipovetsky vai chamar os nossos dias de a era do vazio. É ele também quem vai cravar o termo sociedade desorientada. George Soros vai tratar da era da insegurança. Vivemos na desconfiança, o medo nas grandes cidades. Zygmunt Bauman vai cravar o termo de um mal-estar da pós-modernidade, que ele vai chamar de modernidade líquida. Alguns chamam a nossa época de pós-moderna, Lyotard cravou esse termo. Mas a maioria dos sociólogos não usam esse termo para os nossos dias. Bauman vai usar o termo modernidade líquida, porque vivemos em constante transformação. Encaramos uma sociedade desorientada. Vivemos a cultura da ostentação. Desculpa, mas uma sociedade que produz reis do camarote não é uma boa sociedade. Vivemos a cultura da fama, a sociedade do espetáculo, a bebebestificação do ser humano, como falamos sábado passado, a paniquetização do ser humano, a celebrização do ser humano. Que tempos os nossos e que costumes, né? Diria Cícero, um século antes de Cristo. Ó temporal mores. A cultura do egoísmo, uma sociedade individualizada. Vivemos em condomínios fechados para nos proteger de uma sociedade de irmãos. Uma crise de humanidade onde pessoas que fogem da guerra morrem no oceano porque não podem entrar num outro território. Que tempos os nossos e que costumes. A cultura do consumo, uma sociedade consumista. Que precisa fomentar a ganância para manter a economia aquecida e atender os interesses do capital. Vivemos na miséria. E não é apenas a miséria espiritual, aquela miséria de Paulo, quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Somos miseráveis. Vivemos também na miséria intelectual. Ainda somos preconceituosos. Quinta-feira eu vi o Palmeiras perder do Nacional no Uruguai. Mas o que foi mais lamentável não foi a derrota na estreia do Cuca. Tá difícil, tá lamentável. O mais triste foi ver Gabriel Jesus, revelação do Palmeiras, entrar em campo e alguém na arquibancada ainda tomar uma atitude de profunda ignorância que gera nojo. Imitar um macaco por conta da cor da pele do jogador. Ainda vivemos numa sociedade assim. Ainda vivemos numa sociedade onde as pessoas mudam de calçada quando vem um casal com orientação de gênero diferente da dele. Miséria intelectual. Miséria socioeconômica. Desigualdade social. Olhamos para o lado no nosso país e o que vemos? Desigualdade social. Triste caminho adotado pela humanidade, o caminho da opressão econômica. Algum tempo atrás eu tive um ano e pouco atrás eu tive o privilégio de
assistir uma exposição no MIS, no Museu da Imagem e do Som, não é isso? Obrigado, Bruno. E era Dia das Crianças e eu levei a Vitória no MIS para de alguma maneira, a minha filhinha tinha 3 aninhos e pouco, para de alguma maneira ter algum entretenimento cultural no Dia das Crianças. E nós entramos numa sala, num auditório, onde seria apresentado um filme de Ale Abreu, chamado O Menino e o Mundo. E nós assistimos na presença do diretor, Ale Abreu, e dos demais diretores de produção, de vídeo, de som, de tudo mais. Ao término do filme, a gente teve a oportunidade de conversar com os diretores, de trocar ideia com eles. Qual não foi minha surpresa agora em 2016 em saber que o único filme brasileiro indicado ao Oscar foi O Menino e o Mundo, de Ale Abreu. O filme retrata a realidade da desigualdade social e econômica no país. Apesar de ter uma orientação evidentemente vermelha, o filme, mas de alguma maneira ele tenta caricaturar a nossa situação. Um menino que acompanha o drama de seu pai, que trabalha, vou fazer spoiler do filme, tá? Que trabalha, não conta o final, que trabalha no sistema de produção da cultura de algodão, e ele sai de casa e fica meses fora de casa colhendo algodão. Oprimido, sem muitos recursos, maltratado, cansado, trabalhando. Quando ele tem a primeira oportunidade de voltar para casa, ele pega um ônibus lotado, porque os seus pagamentos não são suficientes para ele ter um carro ou um outro meio de locomoção. Quando ele chega em casa, ele liga a sua televisão. Não aquela que você tem em casa, com certeza. Ele liga a sua televisão e ele vê a propaganda de uma marca de camisas que diz que ele só é alguém se ele usar aquela grife de camisas. Acontece que aquela camisa custa o equivalente a um mês dos seus honorários. Acontece que aquela camisa é feita com o algodão que ele colhe. Triste viver em uma nação onde as pessoas que colhem algodão não podem usar as camisas que são feitas com o algodão que ele colhe. Que miséria social e econômica. Que tempos os nossos e que costumes. Quando aqueles que dizem, pretendem governar para os oprimidos, nos jogam em uma miséria moral. Quando aqueles que tentam resolver ou pretendem ou dizem resolver a miséria socioeconômica, nos jogam numa miséria moral. Miséria da moralidade. Em um dos trechos da sua obra, que eu confesso não ter lido, mas ter lido bastante a respeito, eu tenho na minha biblioteca Os Miseráveis de Victor Hugo, mas eu inventei de comprar a obra em um único volume, são 7 livros em um único volume, não dá coragem. Mas com certeza você já assistiu o filme, já leu a respeito e sabe da história de Os Miseráveis. Uma das frases de maior impacto da obra de Victor Hugo é: a miséria nas classes baixas é sempre maior que o espírito de fraternidade das classes altas. Vivemos numa sociedade onde a miséria é maior do que a misericórdia. A miséria é maior do que a misericórdia. Há mais miseráveis do que misericordiosos. Qual que é a recomendação de Deus, de Cristo para nós? No texto que lemos, ainda todos estão aqui? Temos luz. Sede misericordiosos, como o Pai também é misericordioso. Como o Pai também é misericordioso. Deliberamos a vida ao gentio brasileiro. Vivemos um momento político complicado. Nossa semana refletiu um pouco do tempo em que vivemos. O que fazer quando tudo parece estar em ruínas? Quando a nossa nação chora? Davi perguntou isso para Deus. Abre sua Bíblia no Salmo 11. Salmo 11, verso 3 ao 5, e depois do verso 7,
Eu leio na Nova Versão Internacional e diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O que nós que nos dizemos justos, se é que somos, podemos fazer quando a nossa nação está despedaçada? Verso 3 vem a resposta, verso 4 vem a resposta imediata. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos do homem. Verso 7. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Quando tudo que é bom se despedaça, onde está Deus? Quando a nossa nação se desfaz em imoralidade ou na ausência da moral, ou seja lá como você queira dizer, os nossos dias, o que Deus pode fazer? A resposta vem pronta. O Senhor continua no seu santo templo. Ele continua sentado no seu trono. Ele está olhando tudo. Ele examina os homens. E ele julga os injustos. E revela sua face aos retos. O que nós, como cristãos, podemos fazer em resposta ao momento que vivemos? Eugene Peterson foi mais ao ponto quando ele traduziu a sua Bíblia, a mensagem. Alguém deve ter a Bíblia, a mensagem na mão. Alguém está com a mensagem na mão? Não? Eu vou ler o que ele... Se você acompanhar comigo o verso 3, Eugene Peterson descreve assim: quando a NVI fala, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo, Eugene Peterson traduz assim: o país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance. Quando o país vira um caos e gente honesta não tem nenhuma chance, o que pode ser feito? Deus está no seu santo trono. Eu queria propor, aproveitando o tema que me coube, que é a misericórdia, propor a misericórdia como uma resposta cristã a uma sociedade desorientada. E eu convido você a me acompanhar em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Verso 21 a 23. Jeremias vivia num momento difícil da sua nação. Sua nação estava um caos. A sua nação também vivia uma miséria espiritual. A sua nação também vivia uma miséria moral. E Jeremias sabia que Deus iria intervir. E agora Jeremias se vê numa situação onde ele só lamenta. E ele compõe um poema dizendo assim: está lamentável, e está na Bíblia, Lamentações. E no centro do seu poema, ele traz à mente algo que pode dar esperança. Ele descreve a terrível situação da sua nação, mas no centro do seu poema, ele coloca uma centelha de esperança. Olha o que ele diz. Quero trazer, verso 21 de Lamentações 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está uma desgraça, mas mesmo em meio à desgraça, eu quero trazer à memória, eu decido trazer à memória algo que pode me dar esperança. E o que é isso? Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Muitas coisas chamam a minha atenção nessa porção das Escrituras, muitas coisas. Primeiro, estamos falando de um homem em profundo lamento, acometido de uma espécie de depressão. Qual a sua saída? Eu não sei se você já conheceu alguém que vive uma situação de depressão. Jeremias vivia algo parecido com a depressão. E Jeremias encontra uma saída. Diz que esperar algo em prol de sua melhora, de alguém que sofre de depressão, é contraproducente. Se ele conseguisse, ele já não seria mais deprimido. Mas Jeremias encontra uma saída, ele decide. Ele toma o controle da sua mente de volta, ele fala assim: não importa a situação que eu estou vivendo, não importa a desgraça que está na minha vida, eu quero, eu decido, eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança.
Esse é o passo que considero capital na luta contra a depressão. Falando como um pastor sem nenhum conhecimento de psiquiatria. Diante de toda a desgraça que cerca a minha existência, ainda posso trazer à mente coisas boas. Segunda coisa que essa porção das Escrituras me mostram, Deus é misericordioso. A intenção na língua original é dizer que o seu amor é leal, ele nos ama. E o amor é a mais típica qualidade de Deus. D.A. Carson, teólogo presbiteriano importante, organizou o comentário bíblico Vida Nova, e quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: o juízo, nós sempre dizemos, né, que Deus é amor, mas também é justiça, que Deus é misericórdia, mas é juízo. D.A. Carson diz o seguinte: o juízo não pode ser a última palavra de Deus. Em última instância, Deus não vai ser justo conosco, pois sua compaixão triunfa sobre ele, ainda que de forma agonizante. Em última instância, Deus não vai ser justo conosco. Em última instância, ele vai ser misericordioso. Se em algum momento da sua vida você tiver que pecar pela justiça ou pela misericórdia, peque pela misericórdia. Porque é assim que Deus nos trata. E quem fala isso não sou eu, é o irmão de Jesus, Tiago. Abre sua Bíblia em Tiago 2. Verso 13. Tiago 2, verso 13. Olha o que o presidente da associação nos dias dos apóstolos, o líder maior do cristianismo, irmão do Senhor Jesus, escreve no verso 13 do capítulo 2 de Tiago. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em última instância, Deus vai ser misericordioso conosco. É por isso que Jesus diz: você quer parecer o meu Pai? Então seja misericordioso, como o meu Pai é misericordioso. Uma terceira e última coisa que eu considero ao ler esse texto de Jeremias é que as misericórdias de Deus não têm fim, são ilimitadas. Mesmo que hoje o dia pareça definitivamente devastador, podemos confiar que amanhã seremos alvos da misericórdia de Deus, porque elas se renovam a cada manhã. Enquanto houverem miseráveis como eu, haverá misericórdia em Deus. Enquanto houverem miseráveis como eu, haverá misericórdia em Deus. Mas eu quero te convidar àquele texto de Lucas de novo. Lucas 6,36. E entender o contexto daquele texto. Lucas 6,36. O que Jesus estava querendo dizer com ser misericordioso? E eu quero te convidar a ler do 32 ao 36 para a gente entender. Diz assim: olha só que curioso o que Jesus está dizendo. Absorve isso, internaliza isso para a sua vida e você vai viver numa nação melhor com toda certeza. Olha o que ele diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? O que adianta você amar quem te ama? Não adianta muito. É Jesus falando. Porque até os pecadores amam aos que os amam. O que você como cristão é diferente de um não cristão, se é que há essa distinção, se você ama só quem te ama. Se é assim que você delibera na sua vida. Ele não fala mais comigo, não falo mais com ele. Você não vai lá na casa dele? Não, não me convidou, e ele não me convida, eu não convido, e também não vem na minha. Mas você não vai cumprimentar ele na igreja? Não, ele não me cumprimentou sábado passado, alguma coisa está errada. 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. A sociedade vive um caos.
Porque deixamos de adotar uma cosmovisão judaico-cristã. Porque não somos mais orientados por essas recomendações. E sabe o que é pior? Em ideologias políticas, nós vemos algo, às vezes, até parecido com isso. E tem gente que faz isso por ideologia política. E não por cristianismo. (34) E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o teu Pai é misericordioso. Agora você começa a entender que é difícil amar como se exige que um cristão ame. Às vezes a gente vem ao púlpito e prega sobre amor. Aí a gente sai ali na porta e ouve o... A gente não, nunca aconteceu comigo, mas eu estou dizendo que acontece. Porque já ouvi muito. Ah, mas um sermão sobre amor é sermão água com açúcar. A gente tem que exortar a igreja, a gente tem que corrigir a igreja, a gente tem que endireitar o caminho da igreja. Esse sermãozinho de amor é... Quem falar isso não entende o que é o amor que se exige do ser humano. E com certeza não vive o amor que se exige do cristão. É difícil amar como se espera que o cristão ame. Porque do cristão se exige amar aqueles de quem você não gosta. Bom seria se a nossa igreja fosse feita para os que não gostam da igreja. E fosse pensada para aqueles de quem a igreja não gosta. Porque tem muita gente de quem a igreja dos nossos dias não gosta. Triste caminho do cristianismo contemporâneo. Essa porção que nós lemos, ela está dentro daquilo que a gente chama de o sermão da planície. Quando você vai aqui em Lucas 6, verso 12... Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, ele foi escolher os discípulos. Agora o verso 17, de Lucas 6. E descendo com eles, parou numa planície, num lugar plano, numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus. E aí ele começa esse sermão. Nós cremos que esse sermão seja paralelo àquele sermão da montanha de Mateus 5. Contudo, o sermão da montanha de Mateus 5 ocorreu numa montanha, não numa planície. Esse sermão de Lucas ocorreu numa planura. Alguns teólogos dizem que isso não importa muito, que na realidade é o mesmo evento e o mesmo sermão. Mas alguns importantes teólogos, como Leon Morris, o próprio D.A. Carson, entre outros, entendem que pode ser... Provavelmente sejam eventos diferentes, mas o mesmo sermão. É comum pregadores prolixos pregarem o mesmo sermão em lugares diferentes. Pregar esse sermão aqui, sábado que vem, se me convidam em uma outra igreja, eu prego o mesmo sermão. O evento pode ser diferente, mas o sermão é o mesmo. Ou seja, esse sermão que Jesus pregou é o mesmo que ele pregou em Mateus 5, na montanha. E agora eu quero te convidar ao paralelo para a gente entender o que significa misericordiosos. Vem comigo para Mateus 5. Entendendo isso, a gente vai poder concluir com mais segurança o que significa ser misericordioso. Mateus 5, de 43 a 48. Veja as similaridades do texto, o mesmo sermão. Ouvistes que foi dito, Jesus está corrigindo os escribas. Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, se cumprimentar na igreja só de quem você gosta? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Verso 48. Portanto, sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai.
O texto paralelo de Lucas 6,36 é Mateus 5,48. Quando Jesus diz, seja misericordioso, Mateus escreve, seja perfeito. Há uma diferença de autoria. O primeiro evangelho escrito, muito seguramente, foi Marcos. E Marcos talvez seja aquele João Marcos que andou com Paulo e que depois abandonou a missão no meio do caminho. Se você tem um mínimo de cultura bíblica, você vai se lembrar desse evento. E ele abandonou a missão no meio do caminho. E Paulo não gostou, foi com Barnabé. Na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé chama João Marcos de volta, porque eles eram parentes. E Paulo fala assim, não, com o João Marcos eu não vou, porque ele já pipocou na missão. Não vou mais andar com ele. E Barnabé então rompe, há uma briga, há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. O livro de Atos, ele não é necessariamente prescritivo, ele é um livro descritivo, ele narra a história da igreja. Ele não é uma prescrição para como deve ser a nossa igreja nos dias de hoje. Ele é uma narrativa de como foi a igreja do primeiro século, com seus erros e acertos. Paulo rompeu com Barnabé, genioso como era. Barnabé vai com João Marcos para um canto e Paulo vai para outro. Acontece que João Marcos vai ser depois auxiliar de Pedro, quando eles fundam a igreja em Roma. E é muito provável que nesse período, quando João Marcos estava com Pedro em Roma, e a igreja de Roma estava sendo fundada, que Marcos escreveu o seu evangelho. E na realidade o seu evangelho não é seu evangelho, é o evangelho de Pedro. Porque estas são palavras de Pedro, narradas a Marcos, e Marcos transcreveu. Porque Marcos não necessariamente conviveu com Jesus, mas Pedro conviveu de perto. Portanto, o evangelho de Marcos nada mais é do que o evangelho de Pedro escrito por Marcos. E foi o primeiro evangelho. Os demais evangelistas, os demais evangelhos, se alimentaram de palavras de Marcos para construir o seu evangelho. Mateus presenciou o evento do Sermão da Montanha, porque Mateus era discípulo de Jesus, mas Lucas não. Lucas nem conheceu Jesus. O que Lucas fez para construir o seu evangelho? Ele fez uma acurada investigação. Lucas era médico. Lucas se valeu de alguma metodologia de pesquisa para investigar e entrevistar testemunhas oculares dos eventos para compor o seu evangelho. Portanto, essa pequena discrepância entre palavras entre Mateus e Lucas é puramente aceitável. Mas tem mais coisas sobre o texto. Algumas pessoas no verso 48 pensam assim, tá vendo? Aqui nós temos um imperativo, uma ordem. O ser humano tem que ser perfeito. Porque Deus é perfeito e Deus não espera nada menos do que a perfeição do ser humano. E cria uma linha teológica toda em cima de algo que nós chamamos de perfeccionismo. Se você não for perfeito, não refletir perfeitamente o caráter de Cristo, você não vai para o céu, Jesus não volta. E condicionam toda a escatologia bíblica a você ser perfeito. Mas o que é ser perfeito nessa porção da Escritura? A palavra grega traduzida por perfeito é teleios. E quando você vai a um bom léxico autoritativo, a um bom dicionário do grego para o português bíblico, você percebe que perfeito em nenhum momento aparece como uma possível tradução de teleios. Na realidade, uma remota e distante tradução. Teleios significa maduro, maturidade, maduro, completude, completo, maduro. O que Mateus está escrevendo aqui? Portanto, sede vós maduros, como maduro é o vosso Pai Celeste. Mas quando somos maduros? O contexto explica. O dia que conseguirmos amar os nossos inimigos e não apenas os nossos amigos, seremos maduros como Deus é maduro. Nas palavras de Lucas, seremos misericordiosos como Deus é misericordioso. Qualquer ideia de que perfeição representa impecabilidade é uma ideia ruim e está em completo desacordo com tudo aquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam. Deus nunca exigiu de nós impecabilidade. Perfeição nunca representou impecabilidade. Impecabilidade nunca haverá nessa terra e nessa vida. Só quando o que for mortal for revestido de mortalidade. E o que for corruptível se revestir de incorruptibilidade. E isso só acontecerá quando Jesus voltar. Enquanto você estiver aqui, meu amigo, você é miserável tanto quanto eu. Mesmo que você tenha abandonado determinadas práticas que eu não abandonei. Miserável tanto quanto. Estamos tudo no mesmo barco. Mas o dia que você conseguir amar como Jesus amou, aí você vai refletir o caráter dele.
E aí você vai ser maduro como ele é maduro. Misericordioso como ele é misericordioso. Eu concluo dizendo que a misericórdia nada mais é do que o amor de Deus. E ao cristão não se espera nada menos do que o amor de Deus. Do cristão não se espera nada menos do que amar. Qual é a lei áurea, a lei régia, a lei mais importante das Escrituras? Segundo Tiago 2,8, o irmão de Jesus de novo, Tiago 2,8. O que Tiago fala? A lei régia é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa, segundo o irmão de Jesus, é a maior e mais importante lei. Não há nenhuma outra lei que supere essa nas Escrituras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que se espera de um cristão. Mas quem é teu próximo? Lembra da historinha, que eu não vou entrar nela? Você lembra da historinha do bom samaritano? Aquela parábola de Jesus? Quem era o próximo na história? A pergunta do escriba para Jesus era: quem é meu próximo? Ele queria discriminar pessoas. Quando o escriba pergunta: mas Jesus, quem é meu próximo? Ele está dizendo assim: eu quero saber quem é meu próximo, para eu agir com bondade para quem é meu próximo, meu amigo, da mesma fé que eu, da mesma igreja que eu, e não ter que agir com bondade para quem não é da mesma fé que eu. Acontece que o grande herói da história de Jesus, é um não religioso. O grande herói da história de Jesus é um tapa na cara do estabelecimento religioso dos dias de Jesus. O grande herói da história é alguém que não frequenta cultos. É alguém que não vem à igreja. Mas consegue refletir melhor o caráter de Cristo do que muitos cristãos. Porque ele age com misericórdia, como misericórdia. Uma vez me perguntaram o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Eu disse assim: o que a Bíblia fala, ela condena a prática. Só que tem uma coisa que a Bíblia condena mais do que a homossexualidade. Muito mais. Muito mais. E a isso nós chamamos hoje de homofobia. É triste ligar a televisão e ver cristãos com discursos homofóbicos. Não estão refletindo o caráter de Cristo. A ética cristã é positiva. Não consiste em não fazer as coisas, e sim em fazer coisas. Jesus nos deu a regra áurea que nos ordena fazer a outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Perceba, a Bíblia não diz para você não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. A Bíblia recomenda e exige que o cristão faça para o outro o que gostaria que fosse feito para ele. É diferente, você entende? Você consegue entender a diferença? Não se exige do cristão que ele não faça com o outro o que não gostaria que fizesse com ele. Se exige do cristão que ele faça com o outro o que gostaria que fosse feito com ele, e isso é muito diferente. A tradição judaica, através da escola de Hillel, nos dias de Jesus era um grande teólogo do judaísmo, ele ensinava o seguinte: toda lei, um homem pediu para Hillel, na realidade, que lhe ensinasse toda a lei enquanto permanecesse sustentado em uma perna única. E o que Hillel fez? Ele respondeu o seguinte: não faça a outros o que te é odioso. Esta é a lei e todo o resto são explicações. Isso Hillel. Perguntaram para Filo o Grande, judeu em Alexandria, qual que era a maior lei. Ele disse o seguinte: não faça a outrem o que você odeia sofrer. Isócrates, o orador grego, disse o seguinte: não faça a outros aquelas coisas que lhe zangam quando as sofre às mãos de outros. Os estoicos tinham uma de suas regras básicas a seguinte: não faça a outros o que não quer que façam com você. Quando Confúcio foi perguntado sobre isso, ele respondeu o seguinte: existe alguma palavra que possa servir como regra para ser praticada a vida inteira? Respondeu Confúcio: não poderia ser a palavra reciprocidade? Não faça a outros o que não desejam que façam a ti. Todas as tradições religiosas, de moralidade, filosóficas, propõem que você não deve fazer aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas o cristianismo não pede isso. O cristianismo pede que você faça com outros o que você gostaria que fizesse com você. Isso é totalmente diferente. A ética cristã não discrimina indivíduos. A parábola do bom samaritano é emblemática. O grande herói é um não cristão. Não consigo conceber cristãos sexistas, racistas, homofóbicos.
A conclusão é formidável. Quando o líder entende a história, agora Jesus pergunta para ele, quem é o próximo agora? Ele pergunta para o escriba, depois da parábola. O escriba não ousa citar o samaritano, porque ele não gostava de samaritano. Samaritano era gente ruim. Samaritano tinha um dia de parada na Avenida Paulista, ele não gostava do samaritano. Ele não ousou citar o nome do samaritano. Ele falou assim, aquele que agiu de misericórdia para com o homem. Que lindo isso. Porque o samaritano, o não religioso, é aquele que agiu de misericórdia para com aquele homem da história. E agir de misericórdia para com, nada mais é do que refletir o caráter de Cristo. Esse homem poderia ser dito dele que foi perfeito, como Deus é perfeito. Esse homem poderia se dizer dele que foi misericordioso, como Deus é misericordioso. Esse homem poderia se dizer ele que ele foi maduro, como Deus espera que o cristão deva ser maduro. A ética cristã é superada pelo amor. E o problema é que a gente ama muito pouco. A gente delibera a vida com base na moralidade. Eu quero dizer para você, do cristão não se exige respeito. Não se pede que o cristão respeite. Não se pede que o cristão seja generoso. Não se pede que o cristão seja solidário. Se pede que o cristão ame. Todas essas outras coisas são verdadeiras muletas para a falta de amor. Sabe aquele casamento que se acaba e fala assim, pastor, eu não amo mais ele, mas eu respeito. Eu não gosto daquela pessoa lá, mas eu respeito ela. Respeito é uma virtude, mas do cristão não se pede respeito, se pede amar. Não basta respeitar as minorias, precisamos amar as minorias. E isso é muito difícil. E você vem me dizer que sermão sobre amor é água com açúcar? Você não entendeu o amor de Deus. Você não entendeu o amor que se exige de você. Eu te proponho o último texto para você entender o que eu estou dizendo. Romanos 12:15. Paulo falando sobre o amor. Ele chega em Romanos 12:15 e ele diz assim. E aqui fica a dica do culto de hoje para você. Para você adotar na sua conduta cristã aí fora. Diz assim. Todo mundo achou? Posso ler? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com... Rapaz, como isso é difícil de fazer. Eu considero essa a recomendação das Escrituras mais difícil de se cumprir. Eu sempre trago à mente esse texto, praticamente todos os dias. E eu já falei algumas vezes aqui em outros programas. E eu aprendi o que esse texto significa uma vez. Eu morei em Rondônia. Viu, pastor Abidoral? Morei lá. Bons tempos, quando eu conheci seus filhos e me tornei amigo deles. Estão todos aqui hoje. Bom vê-los. E uma época, um presidente de campo, que está aqui hoje, transferiu meu pai para uma cidade chamada Cacoal. E foi a melhor coisa que essa pessoa fez, viu, pastor Abidoral? Aquela cidade foi maravilhosa para mim. E eu morei 3 anos em Cacoal não tinha escola adventista. E eu tive, ou melhor, tinha uma escola adventista, só que era até a 4ª série. Eu já estava na 8ª série, hoje 9º ano. E eu fui estudar numa escola luterana, que era a melhor escola, o melhor colégio da cidade, o Colégio Concórdia. E ali eu aprendi a gostar ainda mais dos nossos irmãos luteranos. E eu estava ali na 8ª série para o 1º ano, naquela fase de se interessar pelas meninas. Ainda mais, né? Ainda mais. Minha esposa está lá em cima ou ela está aqui embaixo? Ela está na Can Kids. Está aqui? Oi, amor. Ela está aqui. Bom, vou ter mais pudor. E quando eu estava na 8ª série, tinha uma menina no colégio, chamada Sara. Não era tão bonita quanto a minha esposa, de maneira alguma. De maneira alguma mesmo. Me ajudem. E, naturalmente, me interessei por ela. Ela era a menina mais bonita do colégio, com toda certeza. Ela era a menina mais bonita do colégio e era da minha sala. E eu me interessava por ela, mas eu não tinha coragem de chegar nela e dizer para ela que eu gostava dela. Eu sempre fui assim, desprovido de capital estético, um adolescente meio gordinho. Eu falei, não vou ter nem chance com ela, jamais.
jamais. Só que eu tenho uma estratégia. O que eu fiz? Eu peguei a minha carteira e eu coloquei a minha carteira na frente da carteira dela. E eu sentava todos os dias na frente dela. E todas as vezes que ela precisava de alguma coisa, eu estava ali para ajudar. Ela precisava de uma borracha, está aqui a borracha. Ela precisava de uma dica na prova, estava aqui. Eu estudava para ajudar ela. E eu estava ali querendo demonstrar para ela, falar assim, puxa vida, você não percebe? E ela não percebia, você acredita? Isso se passou quando a gente se formou da 8ª série, né, o 9º ano. A gente foi para a mesma turma no 1º ano do ensino médio. E eu já estudava ali há algum tempo, conhecia todo mundo. 8ª série, naquela fase do ginásio, você é o mais popular, porque você é da turma maior, e aí você vai para o 1º ano. E quando eu fui para o 1º ano, entrou um aluno novo na sala chamado... Não vou falar de novo, porque eu já errei uma vez aqui, falei o nome da pessoa que eu não queria dizer, e está filmando, eu não vou dizer o nome. Espero não cair no mesmo erro que eu cometi daquela outra vez. Quem estava aqui vai lembrar, do Jorginho. No finalzinho eu falo, né? E eu vou citar o apelido dele, que daí fica vago, subjetivo, ninguém pode dizer que eu falei, não vou deletá-lo. Delatá-lo. Deletá-lo é feio, né? Delatá-lo. Tá difícil. E o Deca, não me pergunte por quê. O Deca, ele entrou na nossa turma. E ele tinha vindo de uma cidade vizinha a Cacoal, fora da BR-364, chamado Rolim de Moura. E ele tinha mudado com a sua família para Cacoal. O pai dele tinha aberto uma loja de tintas em Cacoal. E ele foi estudar no Concórdia, na minha sala. E como ele era um aluno novo, eu logo me aproximei dele, fiz amizade com ele e apresentei ele para todos os meus amigos. Eu já era amigo de todo mundo. E eu quis fazer ele ser um grande amigo, e ele se tornou um grande amigo meu. Só que ele cometeu um erro a não cometer. Como eu tinha sido o primeiro amigo dele, ele pegou a carteira dele e colocou literalmente atrás de mim, entre mim e a Sara. E agora eu não tinha mais o contato com a Sara para entregar a borracha, para passar a dica, e ele começou a fazer a mesma coisa, porque não demorou muito também para ele cometer outro erro a não se cometer, se interessou pela Sara. Só que ele tinha um pouco mais de coragem que eu. E um belo dia ele chegou muito feliz na sala de aula. E eu não sabia o que era. Só que ele era meu grande amigo. E ele veio correndo contar para mim o que era. E ele veio correndo e falou assim, cara, eu preciso te contar uma coisa, você não vai acreditar. E eu falei, o que foi? Eu estava feliz por ele. O que foi que aconteceu? Ele falou, cara, eu e a Sara começamos a namorar. Quando ele falou aquilo, eu confesso para vocês, eu tentei me alegrar por ele. Mas foi difícil. Ali eu aprendi que é muito difícil se alegrar com os que se alegram. Ali eu que é difícil se alegrar verdadeiramente com os que se alegram. O que você faz quando você chega na sala e aquela promoção que você aguardava foi dada ao seu colega de trabalho menos competente do que você? E ele vem correndo te contar a novidade. Como você reage? Chegou outubro daquele ano, e eu não esqueço, era outubro ou novembro. E lá em Rondônia tem 2 estações, o inverno e o verão. No inverno chove, no verão não chove. E era um dia chuvoso. E o Deca entrou na sala de aula meio chateado. E eu, a despedir de namorar a Sara, ainda era amigo dele, né? Eu fui falar com ele, falei, cara, o que foi? O que você está chateado? O que está acontecendo? Ele falou, cara, você não acredita. O meu pai veio para cá, para Cacoal, para abrir uma loja de tintas. Só que não está dando certo. No início a gente empatava as despesas com o lucro. Agora a gente só está tendo prejuízo. E chegou um ponto insustentável que ele decidiu fechar as portas da loja. E nós vamos voltar para Rolim de Moura, para a casa dos meus avós. E aquilo era triste, porque ele tinha feito amigos ali, ele tinha feito vínculos ali. E eu olhei para ele e falei assim, mas quando você vai embora? E ele falou assim, eu vou embora essa semana mesmo. Eu vou ter que interromper tudo, não vou fazer aqui o último mês, o último bimestre, eu vou embora. Eu falei assim, você vai embora agora? Ele falou assim, vou embora agora. Eu falei assim, me responde uma coisa. E a Sara? O que vocês vão fazer? E ele muito triste falou assim, cara, não tem como namorar à distância. Não dá para ficar vindo para Cacoal, nem ela indo para Rolim de Moura. A gente já conversei com ela, a gente vai terminar. Eu
Confesso para vocês que eu tentei ficar triste por ele. Mas foi difícil. E ali eu aprendi que é difícil chorar com os que choram. É difícil chorar verdadeiramente com os que choram. Sabe aquela pessoa que te fez tanto mal, tanto mal, tanto mal, e agora ela está num leito de hospital em fase terminal sozinha e não tem quem esteja com ela. E você tem que ir lá para cuidar dela. É difícil. Acontece que, se não for assim, não serve. Se você não for capaz de amar como Deus pede que o cristão ame, não serve. O próprio Eugene Peterson, ele vai traduzir Romanos 13:6, 1 Coríntios 13:6 da seguinte maneira: o amor não festeja quando outros se arrastam. O amor não festeja quando outros se arrastam. Isso é ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Isso é ser perfeito, como Deus é perfeito. Não é ser impecável. Não é isso que o texto está dizendo. É a ser capaz de amar como Deus exige que nós amemos. Se eu posso te dizer alguma coisa, é o seguinte. E essa é a conclusão de fato. No primeiro sábado dessa série, nós falamos sobre o que precisamos fazer para ter uma vida abençoada. E quem esteve aqui vai se lembrar que eu disse que o que precisamos fazer é largar o volante do nosso carro e deixar ele dirigir e sentar no passageiro. E isso é ruim, é difícil, é duro. Quem gosta de dirigir não gosta de entregar o volante para outra pessoa. Nós gostamos de ter o controle da nossa vida. Se a gente não entregar a nossa vida para ele dirigir, não teremos uma vida abençoada. No segundo sábado nós falamos o porquê devemos fazer isso. E a razão do porquê devemos fazer isso é porque todos nós temos um propósito em comum. Deus não tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um único propósito para todos. O que é? Nos tornar a imagem de Cristo, que foi perdida em nós pelo pecado. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nos tornamos a imagem e semelhança da serpente. Somos pequenas serpentes. E o processo da redenção é um processo de restauração da imagem do Criador, que foi perdida em nós. Como isso acontece hoje? Eu quero te dizer e te disse. Como isso acontece? Isso acontece quando a gente conseguir ser a imagem do nosso Criador. Nós vamos ser capazes de amar como Ele ama, de ser misericordioso como Ele é misericordioso, de ser maduro como Ele é maduro. E eu posso te dizer uma coisa: quando a gente conseguir isso, a gente vai conseguir dar uma resposta, como cristãos, a uma sociedade desorientada. Quando houverem vários Cristos pelas ruas, quando houverem várias pessoas à imagem de Cristo, amando como Deus mandou que amássemos, nós conseguiremos abençoar a nossa nação. Nós conseguiremos acabar com a miséria da nossa nação. Nós conseguiremos resolver os problemas mais terríveis que nos cercam. Acontece que nós não amamos como deveríamos amar. Porque se amássemos como deveríamos amar, careceríamos de menos discussões sobre respeito às minorias. Careceríamos de menos discussões nas ruas fla-flu. Se amássemos como devíamos amar, quem sabe já estaríamos no céu. Quem sabe já estaremos no céu. O Daniel vai cantar uma música agora. Claro, a gente não ia perder essa oportunidade. E ele vai lembrar de uma promessa feita a Abraão. Você lembra da promessa feita a Abraão? Através de você eu vou o quê? Abençoar todas as nações da terra. Essa promessa é estendida a mim e a você. Quando nós conseguirmos refletir a imagem do nosso Criador, quando nós conseguirmos amar como Ele nos ama e como Ele mandou que amássemos, nós vamos conseguir abençoar a nossa nação e tirar a nossa nação da miséria que está e resolver o problema de uma sociedade desorientada. Precisamos de mais Cristos na rua. Precisamos ser Cristos para essas pessoas. Descendência assim
será tua herança, assim será tua descendência, assim será tua herança. Ouça minha voz. Ouça minha voz. Escolhi você para ser uma bênção. Eu te escolhi para ser bênção. Através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi. Eu te escolhi para ser bênção. Através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te escolhi para ser bênção. Através de ti farei nação forte, santa, e em ti serão benditas sobre a terra as famílias. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Ouça minha voz, filho. Escolhi, filho, ouça minha voz. Eu te escolhi, filho.
Deus te escolheu para ser uma bênção para a sua nação. Deus te escolheu para abençoar o seu país. Por que estamos na miséria? Porque os crentes se calaram. Você quer ser uma bênção para a sua nação, você quer abençoar o seu país nessa manhã. Se manifeste. Fique em pé. Nós vamos pedir para que Ele abençoe a nossa nação. Mas não é um ato mágico lá de cima que Ele faz assim e abençoa a tua nação. Ele quer usar você para abençoar a nossa nação. Quando tudo parece perdido, os cristãos precisam ser resistentes. Oferecer uma resistência a uma sociedade desorientada. Mas acima de tudo, oferecer um rumo. Que nós possamos olhar para os nossos próximos lá fora e dizer para eles assim: me imite, porque eu imito Cristo. Me imita, porque eu imito Cristo. E esse movimento pode consertar a nossa nação. Eu creio nisso, porque Ele prometeu para Abraão, e a promessa repousa sobre nós, cristãos. Que possamos refletir o caráter de Cristo na nossa nação. Que possamos acabar com a miséria da nossa nação em que vivemos. Feche seus olhos. Grande Deus, vivemos na miséria. A nossa nação clama e chora nas ruas. De um lado e de outro, clama e chora nas ruas. Nós temos uma responsabilidade que repousa sobre nós e estamos sendo negligentes. Nós temos uma responsabilidade que repousa sobre nós e nós não estamos cumprindo. Temos a responsabilidade de abençoar a nossa nação. E só podemos fazer isso se conseguirmos refletir Cristo para as pessoas com quem entramos em contato. Ó Deus, perdoa-nos por essa negligência. Ajuda-nos, ó Pai. Que o estudo da Tua Palavra nessa manhã tenha chacoalhado, tenha mexido com o brio de brasileiros cristãos que estão negligenciando a responsabilidade de serem pequenos cristos na sociedade afora, onde quer que entre em contato. Ó Pai, dá-nos o dom de amar como Tu queres que amemos, o dom de amar como Tu nos ama, e que possamos amar porque o Senhor nos amou primeiro, que possamos conseguir ser misericordiosos como Tu és misericordioso. E quem sabe, um sonho, possamos viver num país onde haja mais misericordiosos do que miseráveis. Usa-nos, queremos ser usados. Perdoa as nossas falhas, mas usa-nos. Saiamos daqui prontos para um manifesto, prontos para um protesto, prontos para orientar uma sociedade desorientada no rumo que ela deve seguir. Que possamos amar como Cristo espera que amemos. É o que pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa nação. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebi. Pela salvação e a tua paz, que a mensagem cale em meu coração, que eu cresça em ti em comunhão, me guarde